Vamos hoje meditar sobre o poder de Deus. Algumas vezes nós pensamos a respeito de algumas pessoas que parecem muito duras para o Evangelho. Nós temos algumas pessoas que nós pregamos o Evangelho, pessoas que ouvem o Evangelho na igreja ou particularmente, colegas, que a gente fala de Cristo e a gente às vezes observa talvez o procedimento deles e nós vemos que nunca há uma rendição a Cristo. E nós começamos a pensar que essa pessoa nunca virá a se converter a Deus. Ela nunca vai ser salva, talvez. Tristemente, nós às vezes pensamos isso. Jesus, certa vez, quando se deparou com aquele jovem rico, e disse a ele que ele deveria deixar seus bens, e aquele jovem deu as costas, mesmo ele sendo um guardador da lei, ele deu as costas para Jesus. Ele era um bom moço, mas o coração dele estava firmado, apoiado nos bens materiais. E ele pegou e virou as costas e foi embora. E Jesus falou para os seus discípulos: olha, quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. E aqueles discípulos então entenderam que fosse impossível. Mas Jesus asseverou para eles que para Deus todas as coisas são possíveis. Da mesma forma que nós muitas vezes julgamos precipitadamente alguma coisa assim, algumas pessoas também às vezes pensam dessa maneira. Elas pensam que elas não podem ser salvas. Algumas pessoas chegam até o entendimento do Evangelho. Eu estava conversando com um irmão hoje, eles têm um entendimento intelectual do Evangelho. Eles ouvem e entendem tudo com o intelecto. O raciocínio deles capta aquilo. Eles compreendem. Mas eles são incapazes de discernir aquilo espiritualmente. Então, eles, embora ouçam o Evangelho, aquilo não penetra a vida deles. E talvez por uma falta dessa compreensão que falta, é que eles pensam que talvez eles não podem nunca ser salvos. Alguns acham que são tão pecadores, se por um lado, uns acham que pecam tão pouco, ou que nunca pecaram e que não precisam do favor de Deus, outros acham que são tão pecadores que é impossível que eles sejam salvos. E de fato algumas pessoas julgam assim. Mas eu gostaria de ver com os irmãos, com os amigos hoje, algumas coisas que a palavra de Deus fala sobre essa soberania de Deus na salvação. Nós não podemos duvidar do poder de Deus para nada, amém? Muito menos do poder de Deus para salvar. Por que algumas pessoas pensam que elas não podem ser salvas? Porque elas simplesmente pensam que não há perdão para elas, ou que elas não podem ser mudadas. O coração delas está tão arraigado no pecado que elas mesmas se convencem às vezes de que elas não podem abandonar aqueles vícios. E elas chegam à conclusão de que não há esperança para elas. A única esperança para essas pessoas, às vezes na cabeça delas, é que o Evangelho todo seja uma farsa e que não existe nada disso de céu e inferno, que Deus não existe. Então, se ele contar com muita sorte, dentro dessas probabilidades, então talvez ele escape de uma condenação. Mas ele não vê esperança, porque ele não consegue se libertar dos seus vícios, do pecado que domina a vida dele. E às vezes ele tenta fazer sozinho, tenta mudar isso e ele não consegue. Mas
aí fica aquela questão. Algumas pessoas têm uma interrogação na sua cabeça, no seu coração, né? Eu posso ser salvo? Eu gostaria de começar pela leitura do profeta Jeremias, capítulo 18. Nós vamos ler alguns textos do Antigo Testamento hoje, e alguns do Novo também. Mas Jeremias, capítulo 18, nós vamos começar por aqui. Essa passagem diz respeito à nação de Israel. Se a gente lembrar, Israel é aquele povo que hoje existe, mas que uma vez foi tirado lá do Egito. A descendência de Jacó, que teve seu nome mudado para Israel, né? E a descendência desse homem, que já tinha sido chamado por Deus, recebido promessa de Deus, desde o seu avô Abraão, ele tinha promessa de uma bênção em particular. Deus daria para a sua nação, para a sua descendência, uma terra. E hoje nós vemos intensos conflitos. Se você tem acompanhado o jornal, você tem visto conflitos lá, a faixa de Gaza, Israel bombardeando a faixa de Gaza, e os palestinos, né, ligados ao Hamas, é um grupo terrorista, e eles tentando praticar o terror e desarticular Israel. Eles querem que seja cancelado o reconhecimento de Israel como uma nação. Eles não querem só ser reconhecidos como uma nação, eles querem que Israel seja banido do lugar onde eles estão. E Israel entende que, por promessa de Deus, não só onde eles estão, mas a faixa de Gaza e algumas outras partes pertencem a eles. Então, é em cima disso que gira todo esse conflito, uma promessa de Deus para eles. Mas esse povo, em certo momento da história, eles tiveram toda essa terra. Eles possuíram, Deus deu, cumprindo as suas promessas. Deus foi fiel nas suas promessas. Mas também Deus tinha dito a eles que se eles fossem fiéis, Deus os abençoaria. Se eles fossem infiéis, que Deus faria com que os povos ao redor viessem sobre eles e vencessem. E é isso que tem acontecido com essa nação de Israel, e eles têm padecido na mão de outros povos muitas vezes, mas Deus tem sustentado eles misericordiosamente. Não que eles sejam tementes a Deus, mas Deus é fiel na sua promessa e preserva esse povo, essa nação. Se eles estão lá, é pela mão de Deus. E várias vezes já, eles estiveram lá e foram tirados, né? E voltaram. Deus restabeleceu e novamente eles foram castigados porque eles não foram fiéis ao Senhor. Mas tudo isso está debaixo do controle de Deus. Então, é nesse contexto que o profeta Jeremias, ele profetizou durante um período de muita impiedade. A iniquidade, a idolatria de Israel imperava, mas Deus não só asseverou o castigo que viria sobre eles, mas Deus mostra o poder que ele tinha de quebrar e de restaurar a nação. Deus não disse que iria destruir Israel, mas ele disse que eles seriam castigados, que eles seriam quebrados, mas ele também assegurou que ele tinha poder para restaurar eles. E dentro dessa figura é que nós vemos aqui essa profecia, Deus falando a Jeremias, e isso
se aplica diretamente ao que aconteceu em Israel, mas também diz respeito ao que Deus faz, na soberania de Deus sobre o mundo. Não é só sobre Israel, é sobre todas as pessoas, sobre todo o universo da criação dele. Vamos ler aqui. Coloque sua atenção no texto, tá bom? Diz aqui, Jeremias 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Se alguém não souber, oleiro é aquele que trabalha o barro, né? Ele faz artesanato no barro, vasos, qualquer instrumento de barro. Então Deus disse a Jeremias para descer na casa do oleiro, e ele foi. Versículo 3 diz: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhes faria. Até aqui o versículo 10. Então Deus mostrou através dessa figura, né? O Jeremias desceu lá na casa do oleiro e viu o oleiro trabalhando o barro sobre a roda. Acho que todo mundo já viu como é que o oleiro faz. Ele tem um instrumento lá, né? uma máquina onde ele põe o barro em cima de uma mesa redonda, que é a roda, e ele pedala lá e a roda começa a girar e ele vai moldando o barro. Aí, no meio desse trabalho, ele estava moldando o barro e o vaso que ele tinha formado quebrou. Ele pegou aquele barro ainda mole, ajuntou, acabou de quebrar, e ajuntou e começou a moldar de novo. E refez. Então Deus mostrou para Jeremias para falar para a nação de Israel sobre isso. Assim como o oleiro pôde quebrar, não ficou do jeito que ele queria, ficou defeituoso, quebrou, ele acabou de quebrar, espatifou o barro ali e começou tudo de novo e fez do jeito que ele queria. Porque o oleiro é soberano sobre o barro. Amém? Ele é que manda, não é o barro que vai dizer como é que ele quer ser feito. É o oleiro que manda ali. Eu quero fazer um vaso gordinho, né, cheinho. Então ele vai moldando, abre. Se ele quer comprido, fininho, ele vai esticando o barro, né? Ele faz do jeito que ele quer. E se quebrar, ele desfaz. Se não ficou bonito, ele desfaz e começa tudo de novo. Aí Deus disse para Jeremias: mostra para Israel, eu sou o oleiro. Deus tem o poder para quebrar e para fazer tudo de novo. Tem um hineto já meio antigo, mas é muito bonito, né, que fala sobre isso. Quebra a minha vida e faz-a de novo. É isso que as pessoas precisam compreender, a necessidade, muitas vezes, de que Deus quebre a sua vida, aquela vida passada em pecado, em teimosia, em orgulho, ou talvez levada à pregressão, né? Uma vida pregressa em pecados. Então,
aquela vida sem Deus, aquela vida sem Cristo, aquela vida sem temor de Deus. Quebra isso tudo e faz, Senhor, conforme o teu querer, um vaso novo. Né? O Ineto, o nome dele, inclusive, é esse, né? O vaso novo. A gente precisa resgatar esses Inetos e cantar. Quem conhece ele aqui? Ah, tem boa parte, né? Então, talvez não hoje, mas outro dia nós vamos cantar ele. Viu? Mas Deus pode fazer assim na nossa vida também. Porque Ele é o grande oleiro. Assim como Ele tem poder sobre a nação de Israel, na verdade Ele tem poder sobre a vida de todas as pessoas, todas as nações. Ele tem poder sobre a sua vida. Então alguém dizer, bom, eu não posso ser salvo, isso é bobagem. Deus tem poder para salvar aquela alma, para transformar a vida dela. Deus é o grande oleiro e todos nós estamos nas mãos dele, assim como a nação de Israel e as outras nações também. No Novo Testamento, Paulo faz em Romanos, ele faz uma menção a esse papel de Deus como oleiro também, falando sobre a soberania dele. Vamos dar uma olhadinha em Romanos 9. Só antes mesmo de ler esse texto, eu gostaria de fazer um comentário aqui sobre esse de Jeremias, só para esclarecer um pouquinho melhor. Por quê? Deus diz aqui, se uma nação, se ele estiver falando, aqui no versículo 7, por exemplo, ele fala, no momento que falar contra uma nação, para arrancar, para derrubar, para destruir, mas se ela se arrepender, se ela se converter da sua maldade, ele diz, eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Eu quero esclarecer que essa palavra aqui não tem, aplicada a Deus, ela não tem o sentido que tem para nós. Por quê? Nós nos arrependemos quando nós percebemos que nós estamos errados. Né? E no caso de Deus, isso aqui é só um modo de dizer que Deus vai mudar a atitude para com aquele povo. Então, se Deus está pesando a mão sobre uma nação, tá? Mas ele não vai ser pego de surpresa, puxa, eu estava fazendo errado, porque de repente eles mudam de atitude. Não. Deus, na verdade, estava pesando a mão sobre eles, levando aquela nação ou aquela pessoa ao arrependimento. E quando ela muda, o que Deus diz? Quando ela se converte, quando ela se curva, quando aquela pessoa, quando aquela alma, quando aquela nação se curva a Deus, então é o momento onde Deus muda a sua atitude para com ela. Aí vem os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Amém? Aí vem o tempo de sossego, não sossego nessa vida, mas de paz de espírito. Paz com Deus. Aquela paz que nós só obtemos por meio de Cristo. A nação de Israel não tinha essa paz por causa da sua rebelião. Eles perderam aquela comunhão que eles tinham com o Senhor. A aliança firmada por Deus com Abraão, Isaque e Jacó, eles quebraram pela idolatria, pelo pecado deles, pela rebeldia, porque eles deram as costas a Deus. E assim muitas pessoas têm dado as costas a Deus. E quando se dá as costas a Deus, se caminha a passos largos para o inferno, para a destruição. Mas, quando Deus muda o nosso caminho, né, e nós nos convertemos a Ele, então, Deus muda a sua atitude para conosco. Ele nos acolhe. Aí nós lembramos, né, da atitude do pai, do filho pródigo, que acolhe amorosamente aquele filho rebelde, que partiu, e ele é acolhido em amor. Quando ele resolve voltar para o pai, se humilhar, falar, pai, me recebe como um empregado seu?
E o pai acolhe de braços abertos, com festa, dizendo: vem, meu filho. Tragam uma roupa nova para ele, tragam um anel. Matem um boi, que nós vamos festejar hoje, porque meu filho havia se perdido e ele voltou. Assim Deus tem poder para fazer com qualquer ser humano, qualquer homem, qualquer mulher. Porque Ele é o grande oleiro. E Ele tem o poder de trazer essas pessoas. Assim como Ele tem o poder de trazer a mim e a muitos que estão ouvindo hoje aqui. A passagem que eu disse em Romanos, capítulo 9, versículo 20, Paulo aqui fala dessa figura, né, do oleiro, se referindo a Deus. Olha só, versículo 20. Ele diz: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada, ou seja, nós, né, vasos formados por Deus, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então Paulo fala aqui, olha, nós criaturas, quem somos nós para questionar Deus? Por que me fizeste assim? O que nós temos que olhar é que Ele é o oleiro e que Ele tem o poder, e só Ele tem o poder para moldar a massa. E Ele faz, né, Ele nos criou a todos, e nós nos tornamos pecadores, e assim, Paulo trata como Deus sendo o oleiro, destinou esses para a ira, ele chama aqui de vasos da ira, preparados para a perdição, vasos que estão destinados à perdição, por causa dos seus pecados. Mas os outros vasos, nós vemos aqui, são chamados vasos de justiça. Não, vasos de misericórdia. Porque o oleiro separa esses vasos para sua glória, de uma maneira especial. Não porque esses vasos são mais bonitos que os outros, mas porque o oleiro moldou esses vasos de um modo especial, para uma finalidade, um propósito especial para ele, glorioso. E Paulo diz aqui, esses somos nós. Nós quem? Os crentes. Ele está falando aqui aos romanos, a igreja em Roma. Os salvos, ele diz, somos nós esses vasos da misericórdia. Nós que fomos moldados por Deus para isso. Nós somos trazidos. Eu gosto de lembrar como Deus trabalhou na minha conversão, na minha salvação, como Deus moldou isso. E eu acho que todo crente deve parar e pensar, né? Como foi que Deus me trouxe para junto dele? Ele colocou pessoas no nosso caminho. Ele fez coisas talvez que aconteceram lá atrás, anos, e que foram refletir na nossa vida depois, para nos levar à conversão. Talvez algumas pessoas aí que se julgassem casos perdidos, mas aqueles que são chamados por Deus para serem vasos de sua misericórdia, os quais já dantes preparou, desde a eternidade Deus tem esse propósito maravilhoso de exercer sua misericórdia e salvar.
alguns dessa humanidade perdida, condenada. É o oleiro que tem poder sobre o barro. Você não tem que ficar se questionando se você, por acaso, se Deus escolheu lá atrás você para ser um vaso da ira ou um vaso da misericórdia. Você tem que atentar para o Evangelho. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? Porque toda e qualquer pessoa pode ser feita um vaso de misericórdia. Toda e qualquer pessoa pode ser um vaso de misericórdia. Pode ter alguém que eu ignore, que eu nunca vi, e ele é um vaso de misericórdia. Pode ter alguém muito próximo de mim, e que eu acho que ele está indo para o inferno, e ele ser um vaso de misericórdia, porque Deus ainda vai trazer ele ao arrependimento, à conversão. O oleiro está sobre tudo isso. Alguém que talvez nós vejamos nos noticiários, um grande criminoso, está lá. Esses dias eu tenho visto algumas coisas aí que me surpreenderam, eu não tive tempo de analisar ainda, né, de ver. Sei lá, a gente busca frutos, né, mas eu achei interessante, esses dias eu vi uma postagem de algumas personalidades, pessoas ricas, né, tem um ex-grande piloto de brasileiro aí de Fórmula 1, Fórmula Indy, né? Alguns colocaram, bom, que ele agora é um cristão. Eu não sei, eu vi ali, ficou meio vago o que ele falou, mas eu já me admirei de ele falar de Cristo. Eu não vi arrogância nenhuma da parte dele, mas ele falando o quanto é bom ter Cristo. Também, tomara que ele seja, mas alguém que talvez eu nunca tinha pensado que ele possa ser alguém que venha a ser salvo. Talvez alguém de tanto sucesso julgue que não precise de Deus, ou que ele jamais deva se humilhar e reconhecer que ele precisa do favor de Deus, já que ele é tão bom, né? Mas é assim, não há ninguém tão bom nem tão ruim onde Deus não possa trabalhar, onde Deus não tenha poder de moldar com a sua mão poderosa e fazer os vasos conforme Ele quer. Nós vamos recorrer a uma outra passagem, falando ainda sobre o poder de Deus, uma outra passagem no Velho Testamento, o profeta Ezequiel agora. Vamos abrir lá no capítulo 37. Ezequiel 37. Nós vemos que Deus é o grande oleiro. E nós vemos aqui, novamente falando sobre Israel, a mesma situação de Jeremias com Israel se aplica aqui a Ezequiel com eles. Outro grande profeta. Nós vemos aqui que Deus é o grande restaurador. Note bem, essa é uma das minhas passagens assim prediletas. Ela é uma visão profética que Ezequiel teve. E eu acho fantástico, eu acho maravilhoso a forma que Deus expressou isso. Eu lembro ainda da primeira vez que eu li essa passagem, como me tocou de ver o poder de Deus. É a passagem da visão do Vale dos Ossos Secos. Vamos ler, Ezequiel 37. Ele diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então, vá procurando visualizar o que aconteceu aqui com o profeta. Isso é um sonho, né? Uma visão. Ele diz aqui que a mão do Senhor veio sobre ele e fez ele sair no Espírito do Senhor. Ele não estava em si mesmo, né? E então aqui é uma visão surreal. Ele diz que Deus colocou ele no meio de um vale cheio de ossos secos. Já pensou que visão maravilhosa?
cheio de defuntos ali. Só os ossos, secos já. Já não havia carne, sangue, nada. Só os ossos que sobraram ali. No versículo 2 ele diz: e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. Não tinha um pingo de vida naqueles ossos. Né? E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Aqui tem um detalhe que eu vou falar um pouquinho mais logo em seguida. Os profetas, eles reconheciam esse poder de Deus. Eles compreendiam esse poder de Deus soberano. Deus mostrou para ele ossos e disse para ele rodear, ele andar, ele caminhou ali e ele via aqueles ossos totalmente secos. E Deus lançou uma questão para ele: filho do homem, é uma forma de tratar aqui similar ao que, como nós vimos hoje de manhã, Jesus é chamado assim, né? Filho do homem. Ele mesmo se chamava como filho do homem. E Deus tratou Ezequiel dessa maneira. Mas ele pergunta: Ezequiel, viverão esses ossos? Ezequiel não disse: Senhor, com certeza, porque ele via os ossos totalmente secos. Ele ainda não sabia o que Deus queria mostrar para ele. Ele também não disse: não, Senhor, isso é impossível. Mas ele disse: Senhor Deus, tu sabes se eles podem ou não viver. Não cabe a nós saber. Amém? Eu não posso olhar para alguém e dizer: será que ele vai ser salvo? Não é o nosso papel de julgar. É o erro que algumas pessoas caem, né? De julgar que as pessoas não podem ser salvas, ou que certamente eles têm que ser salvos de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não. Senhor Deus, tu sabes. Deus é quem sabe. E nós temos que fazer o nosso papel, que também nós vamos ver a seguir. Mas o profeta disse aqui: Senhor Deus, tu sabes. Versículo 4. Então Deus me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então note, Deus naquela visão disse a Ezequiel: profetiza sobre os ossos, pregue aos mortos. Ezequiel, se ele fosse incrédulo, ele poderia dizer: mas Senhor, eu vou pregar para um monte de osso? Eu vou pregar para mortos? A realidade é essa, que nós temos que pregar para mortos. Mortos espiritualmente, e é isso que está retratando. A nação de Israel estava morta espiritualmente, embora eles existissem. E assim é aquele que anda sem Cristo, morto espiritualmente. No versículo 7, então, nós passamos a ler o cumprimento daquilo que Deus tinha dito para ele fazer. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Eles ainda não tinham vida, né? Os corpos se formaram. Ele começou a profetizar, e enquanto ele ainda profetizava sobre os ossos que estavam espalhados, né, os ossos das pessoas, um osso de um braço para lá, da perna para lá, os ossos, ele começou a ouvir os ruídos dos ossos se batendo, e eles foram se ajuntando e se formando
As pessoas, né? É engraçado que nós estamos falando de um tempo aqui que talvez não se tinha o conhecimento de anatomia que se tem hoje. Mas Ezequiel descreve os ossos se ajuntando e os nervos se formando sobre eles e sendo preenchidos de carne e recobertos depois de pele. E nós vemos ali aqueles ossos secos agora, corpos verdadeiros. Versículo 9. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande, em extremo. Então me disse o Filho do Homem, Filho do Homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Pereceu a nossa esperança. A nação de Israel chegou à conclusão, pereceu a nossa esperança, porque eles foram destruídos. Eles estavam sendo assolados pelos inimigos. Mas Deus aqui mostra, eu tenho poder para dar vida. Eu tenho poder para restaurar um vale de ossos secos. E só Deus tem esse poder. Então, muitas pessoas podem se ver nessa situação. Pereceu a nossa esperança. Mas quando eles enxergam Cristo, esperança nossa, eles podem ser restaurados. Esse é o único meio de se ter vida espiritual, porque Deus é o grande oleiro, que tem poder sobre o barro, sobre a massa, que somos nós. E Deus é o grande restaurador da vida. Todos nós, na verdade, talvez você não saiba, mas se você está sem Cristo, a Bíblia diz, Paulo fala lá em Efésios, que você está morto em ofensas e pecados. Você está como esse vale de ossos aqui, totalmente seco. Mas como? Eu estou vivo aqui. Não, eu estou falando espiritualmente, diante de Deus. Sem esperança, sem Deus no mundo. Mas Deus tem o poder de restaurar a sua vida. Deus tem o poder de dar vida àquele que está morto. Deus tem poder para pôr nervos, carne e pele e soprar do Espírito sobre aquele vale de ossos secos. Nós éramos, irmãos, um vale de ossos secos. E nós fomos trazidos à vida espiritual. Nós estamos aqui adorando a Deus hoje. Eu espero que você esteja aqui para adorar a Deus. Mas você só está aqui porque Ele lançou vida sobre aqueles ossos secos que você era. Que nós éramos. Amém? Ele nos deu vida. Sem Cristo, nós continuamos sendo um monte de ossos secos. Como eu disse antes, Ezequiel disse que Deus, Senhor Deus, tu sabes, porque os profetas sabiam desse poder de Deus. E por saber o poder de Deus, e nós devemos saber também, né? Por saber esse poder de Deus, é que Ezequiel aqui se sujeitou a ele. Mas nós vemos até o caso inverso. Tem uma situação na Bíblia, a ciência que um servo de Deus tem, do poder que Deus tem, é tão fabulosa, né, que levou um determinado servo de Deus a querer desobedecer. Você sabe de quem eu estou falando? Jonas, né? Vamos dar uma olhadinha lá. Jonas, um pouquinho para frente.
vou tentar dar uma peneirada aqui alguns trechos, tá bom? Mas diz assim, Jonas, logo no comecinho, ele já descreve o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, uma cidade portuária, né, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, o que aconteceu aqui? Para entender melhor, se você não conhece a história, né? Todo mundo já ouviu falar de Jonas que foi engolido por uma baleia, né? Bom, a Bíblia fala em um grande peixe. Se era uma baleia? Pode ser. A baleia não é um peixe, mas ela poderia ser classificada pelos critérios daquela época como um peixe. Uma baleia não é um peixe por quê? Uma baleia é um mamífero, tá certo? Então é um tipo diferente, uma espécie diferente. Mas vivia no mar, então poderia ser tratado na época como classificado como um peixe. Pode ser uma baleia, pode não ser. O fato é que foi um animal especialmente preparado por Deus com alguns propósitos dele. O grande senhor, o grande oleiro, né, ele tem poder para todas as coisas. Mas vamos tratar esse animal como grande peixe. Mas o que interessa aqui não é a baleia ou o peixe, o que interessa é o Jonas e o que ele fez. Tá certo? Porque Deus disse para ele: Jonas, levanta e vai para Nínive. Porque a iniquidade deles, a malícia, o pecado deles, chegou à minha presença. Estou incomodado, estou enojado do pecado deles. Só que o Jonas, bom, sendo um judeu, sendo um israelita, Israel e os ninivitas, eles não se bicavam, né? Por quê? Nínive era a capital dos assírios, né? E eles eram inimigos de Israel. Então eles tinham um conflito grande. Quando Deus disse para Jonas ir pregar para os ninivitas, o Jonas, que não era tonto, conhecia a verdade, conhecia o poder de Deus, ele concluiu. Ele sabia que Deus estava mandando ele lá, não simplesmente para dizer para eles: olha, vocês vão ser condenados e acabou. E aí Deus ia destruir Nínive. Mas Jonas concluiu que Deus estava mandando ele lá, porque Deus tinha propósito de salvar os ninivitas, os inimigos do povo dele. Por isso, conhecendo o poder de Deus, mas agindo com falta de temor desse poder de Deus, Jonas ousou contrariar a ordem de Deus. E foi para outro lado. Ele tomou outro rumo. Mas, aí nesse navio, Deus enviou uma tempestade e aqueles homens concluíram que era em razão de Jonas e lançaram ele ao mar, e ele foi engolido por aquele grande peixe. Ficou 3 dias e 3 noites, prefigurando o sepultamento de Cristo, né? a morte dele, e antes, entre a morte e a ressurreição, 3 dias e 3 noites. Jonas então ficou lá no ventre daquele peixe. E ele orou e clamou ao Senhor, e ele foi liberto e foi enviado, né? O peixe devolveu Jonas, e ele foi enviado de forma maravilhosa de volta à vida, para que ele cumprisse o seu ministério. Aí a gente vê no capítulo 3, Jonas pregando em Nínive. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Notem, ele diz: prega contra ela a mensagem que te digo. Jonas chegou lá repreendendo mesmo o pecado de Nínive, dos ninivitas.
Versículo 3 diz: levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Foi dado um prazo para eles. 40 dias e Nínive será destruída. E versículo 5 nós lemos: os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Essa palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Olha aqui o resultado, né? Do poder do grande oleiro, do grande restaurador da vida. Não é só sobre Israel. Aquele povo ímpio dos ninivitas também pode ser restaurado. Alguém podia dizer, mas para os ninivitas não há esperança. E eles receberam um ultimato. E quando o evangelho é pregado, muitas vezes ele chega em forma de ultimato. Nós não podemos dizer, olha, você tem 20 dias. Não é verdade? Nós não sabemos. 40 dias, 60 dias, se você não se converter, acabou o seu prazo. Você vai morrer. Nós não podemos dizer isso. Mas o fato é que nós pregamos o evangelho e nós sabemos que talvez, talvez seja a última oportunidade que aquela pessoa tem. Talvez seja a última vez que ela vai ouvir a mensagem proferida contra ela. Note, a pregação é contra nós. Por quê? Ela nos acusa do nosso pecado. E a mensagem do evangelho é essa. Ela nos acusa do nosso pecado, para nos fazer compreender a vontade de Deus, compreender a necessidade que nós temos da misericórdia de Deus. Quando nós compreendemos a misericórdia de Deus, então nós percebemos que nós somos vasos de misericórdia. Aí nós podemos entender, Deus me alcançou com a sua graça. Deus me trouxe para junto de si, pela sua graça maravilhosa, e me fez um vaso de misericórdia. Assim como ele fez com os ninivitas, assim como ele fez com aquele vale de ossos secos, assim como ele fez com aqueles vasos quebrados, Deus faz conosco. Restaura vasos quebrados, refaz do jeito que Ele quer. Ele quebra e faz de novo. Ele restaura ossos secos e dá vida. Ele transforma uma nação perdida numa nação que clama a Deus. Assim Ele faz com pessoas perdidas. Pessoas que clamam a Deus, que louvam a Ele. Jonas sabia do poder de Deus. Anos antes de Jonas, certamente Jonas conhecia as palavras de sabedoria proferidas por Salomão. E nós lemos em Provérbios, nos Provérbios de Salomão, no capítulo 21, tem um versículo que diz respeito de uma maneira especial aqui a esse caso. Um versículozinho aqui só, e às vezes passa desapercebido, mas esse versículo diz assim, olha, Provérbios 21, fala, como ribeiros de águas, assim é
o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Você conseguiu entender esse versículo? Deus faz tomar o rumo que Ele mesmo quer as coisas. Deus inclina o próprio coração dos poderosos, do rei. Note que Ele fez isso com o rei de Nínive. Lembra que nós lemos agora? Até o rei de Nínive, o todo-poderoso rei de Nínive, teve o seu coração inclinado a ordenar ao povo. Nós não sabemos exatamente as palavras, né? Se foram exatamente como estão descritas aqui, mas o que ele disse, trocando em miúdos, ele disse ao povo que todos façam jejum, que todos implorem a Deus, vamos a nação toda. Eu ordeno que vocês façam isso, para que nós não sejamos destruídos. Porque aquele rei foi levado a um temor de Deus. E ele teve o seu coração inclinado a fazer a vontade de Deus. Ele não era um bom rei. Não era um bom homem. Não era um servo de Deus. Ele era um grande rei. Mas ele foi inclinado. O seu poder foi subjugado pelo poder de Deus. Aquele que talvez tenha dado antes ordens ao seu povo de praticar a idolatria. Aquele rei que talvez tenha dado ordens ao seu povo para destruir Israel. Agora, aquele rei foi inclinado por Deus a dizer ao povo: clamem ao Senhor Deus. Implorem pela misericórdia dele sobre nós. O coração do rei está na mão de Deus. Isso quer dizer, até o coração dos poderosos está na mão de Deus. Esse poder de Deus, como o grande oleiro, né, sobre o barro, ele é exercido pela sua palavra. Nós lemos lá Jeremias, a ordem. Jeremias, prega ao povo. Diga a eles que eu posso fazer deles como o oleiro faz. Eu posso quebrar e eu posso restaurar essa nação. Para Ezequiel ele deu ordem: vai, Ezequiel, prega, profetiza sobre os ossos secos. O poder de Deus para salvar está pela pregação da palavra, da sua palavra. Tem muitas pessoas que desprezam a palavra de Deus. E até muitos que se dizem crentes. Dão mais valor, mais importância para outras coisas do que para a palavra de Deus. Né? Não é verdade? Então, precisamos tomar cuidado com isso. Porque a palavra de Deus, ela é extremamente preciosa. Nós vamos voltar ao profeta Jeremias, no capítulo 23. Tem um versículo aqui, tem um irmão aqui na igreja que toda vez que a gente prega uma mensagem assim mais evangelística, um pouquinho mais contundente, ele vem e cita esse versículo para a gente, né? Versículo 29, Jeremias 23, 29, fala: porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Olha, o poder do oleiro é exercido através da sua palavra. E ele fala, Deus mesmo fala aqui, através do profeta Jeremias, do poder da sua palavra. Ela é como fogo. O fogo que consome. E é como o martelo
que esmiuça, que espalha. Essa palavra aqui, esmiuçar, ela tem o sentido de tornar em farelos e espalhar. E a palavra aqui esmiuça a pedra, né? A pedra aqui também não é esmiuçar uma pedrinha, aqui é rocha mesmo, rochedo. Então imagina um martelo que esmiuça, faz uma rocha virar pó. Que martelo é esse, né? Esse é o martelo da palavra de Deus, que tem o poder de destruir, de quebrar a coisa mais dura, né? Uma coisa enorme, que representa aqui a nossa própria resistência. Uma outra figura do homem no pecado, seja qual for o pecado, né, ou os pecados que dominam a vida dele. Normalmente o pecador, ele enxerga um ou outro pecado. Eu tenho vício da bebida, eu tenho algum problema com isso ou com aquilo. Ele enxerga que aquele é o problema. Mas na verdade, esse rochedo, né, que se torna o nosso coração, um coração de pedra, de rocha, ele é o resultado de muitos pecados, muitos que nós nem enxergamos. Nosso próprio orgulho, o que nos separa de Deus, muitas vezes, em primeiro lugar, é o nosso próprio orgulho, nossa própria vaidade, não querer dar o braço a torcer, reconhecer a nossa necessidade do favor de Deus, né? Mas aqui, essa rocha, ela é esmiuçada pelo martelo da palavra de Deus. Mostra o pecado, como é que ela esmiuça, né? Essa rocha. Ela mostra o pecado. Lembra que eu falei, que nós lemos aqui, para Jonas? O que Deus disse para Jonas ir fazer? Prega a favor? Contra Nínive. Por que contra? Porque o Evangelho mostra o nosso pecado. A palavra de Deus mostra que nós somos pecadores. Convence do pecado pela ação do Espírito Santo, né? E humilha. Nós precisamos ser humilhados. Ninguém vai entrar no reino de Deus com orgulho. Lá em Efésios 2, Paulo diz que a salvação é pela graça, por meio da fé. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai entrar no reino de Deus batendo no peito. Eu consegui. Eu tive o coração mais brando. Eu fui melhorzinho. Eu fui um bom membro de igreja. Nós temos que entrar no reino de Deus através de humilhação. Nós temos que ser humilhados. Eu estou aqui hoje, né, como pastor. Tem gente que se coloca num pedestal, o pastor, o grande homem de Deus. Eu não sou o grande homem de Deus, eu sou uma porcaria de ser humano pecador, mas eu sou um vaso de misericórdia. E eu estou aqui pregando porque Deus colocou no meu coração de pregar essa palavra, para que você também seja um vaso de misericórdia, que você não seja um vaso reservado para ira. Que o grande oleiro faça a obra de moldar, quebrar a sua vida velha e fazer de você um vaso novo mesmo. Porque Ele fez isso em mim. O Evangelho esmiuça, a palavra de Deus esmiuça a pedra, porque ela convence, ela humilha, mas ao mesmo tempo, né, ou logo em seguida, ela aponta a necessidade de Cristo. Há esperança. Amém? Há esperança, só que essa esperança
está única e exclusivamente em Cristo, o único meio de perdão e de comunhão com Deus. Volta para o livro de Ezequiel 36. Ezequiel capítulo 36. Versículo 25. Se é pela palavra, o martelo da palavra que esmiuça a pedra, aqui nós vemos, né, nós somos convencidos do pecado, humilhados, mas nós vemos aqui essa transformação. Os ossos secos ganhando vida. Como é que isso acontece? Deus fala ainda sobre isso um pouquinho antes mesmo da passagem do Vale dos Ossos Secos, que é no capítulo 37, ele fala no 36 já. Versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Olha, Deus prometeu fazer isso com Israel, e Ele vai fazer. E essa mesma promessa de Deus se aplica à vida de qualquer pessoa que anda longe de Deus, sem Cristo. Você tem um coração de pedra, mas existe a promessa pelo Evangelho. Quando o Evangelho entra na nossa vida, nós somos convencidos do nosso pecado, Deus opera em nós essa coisa maravilhosa. Ele nos dá um coração novo. Ele asperge água e nos purifica. Essa água aqui não é a água do batismo, mas é a água da palavra que purifica. Nós somos purificados na palavra de Deus. Ela é comparada à água que nos purifica espiritualmente. E o Espírito, a palavra e o Espírito trabalham na nossa conversão. Ninguém se converte a Deus só por uma ação mística do Espírito. O Espírito não age sem que haja a pregação do Evangelho. Tem que haver a pregação da palavra. A água é lançada. Você precisa ouvir. O Espírito vai vir e te dar entendimento para você crer. É assim. A isso Jesus se refere lá em João 3. Ele fala para Nicodemos sobre nascer de novo. E ele fala, quando ele explica para Nicodemos o que é esse nascer de novo, ele explica que é nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito. Aquele que não nascer da água e do Espírito, ele está se referindo a essa passagem de Ezequiel. Aquele que não nascer da água e do Espírito não herdará o reino de Deus. O nascer de novo é aqueles ossos secos ganhando vida, o Espírito sobre ele. Lembra o que aconteceu com os ossos secos? Primeiro, o quê? A profecia. Deus disse para Ezequiel, prega, profetiza sobre ele. E depois invoca o Espírito sobre eles. O Espírito veio e deu vida. Aqui nós lemos ele dizendo a água e o Espírito. Jesus diz a Nicodemos, nascer da água e do Espírito. Assim Deus coloca carne em lugar de pedra, um coração de carne em lugar de um coração de pedra. Você pode ser salvo. Eu citei a passagem de João,
Vamos lá. Para a gente concluir. João capítulo 3. Jesus disse a Nicodemos, no versículo 5, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ainda nessa mesma conversa, nós lemos no versículo 14, que diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Ele não precisava enviar Jesus para condenar o mundo já estava condenado, hein? Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou Jesus, o seu Filho, para salvar o mundo, para pagar a culpa. E pela pregação do Evangelho, Ele nos faz enxergar o nosso estado de ossos secos que nós somos, de vaso ruim, e a necessidade que nós temos de ser transformados em um vaso novo, a necessidade de nós sermos vivificados, e isso só ocorre pela fé na palavra de Deus, pela nossa fé no Evangelho de Jesus Cristo. Ele enviou o seu Filho para que o mundo fosse salvo. Quando Deus abre o nosso entendimento e nós compreendemos a graça, o favor de Cristo de morrer por nós, o amor dele, nosso coração de pedra se vai e é colocado um coração de carne. Você entende o que isso quer dizer? Aquele coração duro, insensível, né? Um coração de pedra não bate, é um coração morto. Mas ele fala, é dado um coração vivo. Ele está falando aqui de coisas espirituais. Deus, o grande oleiro, proveu toda a obra para transformar vidas. Nós temos relato de grandes pecadores que foram transformados por Cristo, que foram salvos pela pregação do Evangelho. E não importa se nós somos pequenos ou grandes pecadores. Não há quem não possa ser salvo por ele. Lembra que Jesus disse, que eu mencionei no começo? Ele disse que quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. Mas eles concluíram que era impossível e Jesus alertou. Aos homens, essas coisas podem ser impossíveis, mas para Deus, não. Né? Jesus disse que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas para Deus, o camelo pode passar pelo fundo de uma agulha. Pelo poder de Deus, o rico pode ser salvo. Pelo poder de Deus, o bandido pode ser salvo. Pelo poder de Deus, o orgulhoso pode ser salvo. Que Deus quebre corações nessa noite. Que Deus quebre vidas. E faça de novo. Basta você confiar no Evangelho de Jesus Cristo. Basta você realmente entender a necessidade de você se arrepender de seus pecados. Entender que você ofende a Deus toda a sua vida, cada momento, pela sua rebelião para com Deus. Não são aqueles atos que eventualmente você pratica sozinhos, que te condenam, mas é toda a sua existência em que você ignora Deus, que você ignora a necessidade de Deus, a necessidade do favor de Cristo, que você coloca o seu orgulho, a sua vaidade pessoal à frente
da necessidade dele. Hoje ele pode quebrar seu coração. Ele tem poder para isso. E nós oramos para isso. E nós vamos orar para que isso aconteça. Para que isso aconteça hoje, ou o mais breve possível. Que você não seja um vaso para ira, mas que você seja um recipiente da misericórdia, da graça de Deus. Entenda que você precisa urgentemente ser vivificado por Cristo, confessando Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, reconhecendo que só Ele pode te levar à presença de Deus. Só por meio de Cristo você pode chegar ao Pai. Jesus afirmou isso categoricamente. Ninguém pode te levar lá. Ninguém pode te pôr em comunhão com Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Nos afastam de Deus. Mas Cristo quebra esse muro e nos coloca na presença do Pai.